universidade, eu entrei no período da ditadura militar, acho que é importante falar isso também, onde pouco se discutia vários assuntos, dentre esses a questão racial, questão de gênero, questão LGBTQI+, enfim, todas essas questões não eram discutidas. E a formação do serviço social, naquela época, que eu sou do currículo antigo, né, cuja a discussão da matriz crítica, né, não era tão aberta, ela nos fez encaminhar para um olhar, né, não digo de alienação, mas talvez de acomodação, que não nos cutucava, nos instigava a tantas questões que hoje a gente levanta e que são fundamentais na pauta pública, né, na agenda nacional. Então, talvez eu vou dizer que não me fez falta porque eu não tinha consciência. Eu acho que se eu tivesse mais consciência como eu estou hoje, com certeza me faria muito falta. Até porque a 10.639 diz isso, né? Que é do ensino da cultura afro-brasileira. Ela vai desde a base, desde os primeiros anos do ensino fundamental, dar uma condição de uma consciência negra para as crianças. Mas na década de 60 nem se discutia isso. 70 muito menos, 80 muito menos. Então, assim, a falta é muito mais pelo desconhecimento, pela falta de consciência desse processo, do que efetivamente da minha consciência, do meu sentimento de pertença. Eu não tenho professor negro, eu não me identifico com ele, não, eu me identifico mais com ele ou não. Era porque realmente existia todo um projeto político-pedagógico de acomodação, alienação, outro tipo de encaminhamento. Interessante porque quando eu estudei aqui na PUC, a PUC já tinha uma política de bolsas, né, mas você não tinha uma discussão como você tem hoje, né, em relação à questão, né, a essa questão da cor da pele, da raça, da etnia, você não tinha essa questão tão forte. Tanto é que quando eu estudava, não havia esse questionamento. Um dia eu estava falando, né, você me pergunta assim, como é que era? Tinham muitos alunos negros na sua época? Eu pensando assim, que eu me lembre na minha turma de jornalismo aqui, eu não lembro, né? Eu lembro assim, eu era a pessoa, vamos dizer assim, de pele mais escura, mas eu não era tratada como uma aluna negra, porque isso era uma discussão diferente na época, não existia como existe hoje. E eu acho curioso que eu não era, vamos dizer assim, vista ou tratada como uma aluna negra naquela época, mas hoje sou vista e tratada como uma professora negra. Então acho que isso faz diferença, assim, mostra como essa questão se tornou tão premente, porque isso é uma questão para o Brasil, né, da nossa formação. A questão da representatividade, ela não era dita dessa maneira, ou percebida dessa maneira, porque não era um fenômeno discutido, a gente não tinha tanto essa... Na década de 80, 82, 83, 84, essa não era a questão central era a retomada da democracia, então isso ficava muito subliminar, né? Eu acho que pelo fato de ser um estudante de universidade pública e pelo fato de ter um bom desempenho, pelo fato de ser homem, sobretudo, e alguns colegas falam assim, a sua cor de pele pode ter uma negociação, né? Então, eu nunca tinha sentido, em relação aos professores na graduação, qualquer traço que fosse de racismo, que eu não me sentisse representado, não tinha essa questão, para mim não existia, né? Agora, como professor da PUC, eu não sei se tem uma outra pergunta mais específica, aí já é uma outra questão, porque eu comecei a dar aula aqui em 99, no curso de especialização, né? E no primeiro ano como professor eu tive uma experiência sui generis. Eu estava dando aula, o equipamento deu um defeito, não funcionava, e aí eu chamei lá por aquele número, pedi assistência, né? Eu estava à frente da turma, minha parte da mesa, eu em pé, toda a turma sentada, né, na especialização, e entra um técnico negro que pergunta, onde está o professor? E eu estava à frente da turma, de pé, então assim, foi nítido, e logo que ele perguntou, ele se deu conta e ele ficou lívido, né? E eu falei para ele, tudo bem, a gente não está acostumado a se ver nessa posição, tanto mais na PUC, né? Então não seria eu a brigar, a reclamar,
com ele exatamente a constatação de que aquele não seria um lugar possível, plausível, provável. Não é uma questão de mimimi, isso está presente, né? Então, assim, se você me perguntar alguma vez se eu sofri algum preconceito, eu me lembro de 2 episódios, né, em que eu parei e pensei, eu falei, nossa, né? Que foi uma vez que eu estava na rua, eu tinha saído de casa cedo para trabalhar e eu cruzei com um cara em Copacabana. Eu estava indo para Rua Toneleiro para pegar o ônibus e o cara olhou para mim e falou assim, ele estava meio bêbado, e aí eu olhei assim, me afastei um pouquinho, ele falou, o que é que você está olhando para mim, sua negra? Né? Assim, do nada. Aí eu falei, nossa, né? Tomei um susto de manhã que eu não estava nem imaginando. Então, esse foi um episódio. Um outro episódio que não é agressivo, mas eu me lembro como eu trabalhava como repórter e que a gente tem cabelo cacheado, né? Sofre com o vento, com a chuva, enfim, tem que estar sempre... E eu, toda vez que eu ia gravar passagem como repórter, então eu tinha sempre uma águazinha para passar no cabelo para dar aquela arrumada, né? Para os cachos ficarem direitinho. E tinha um cinegrafista de uma outra emissora que toda vez que ele me via, ele falava assim, e aí, bom cabelo? Vai gravar passagem agora? E ele falava isso não de uma forma agressiva, né? Mas eu sempre ficava me perguntando, né? A troco do que ele falava aquilo. Talvez ele nem tivesse a dimensão do significado, né, daquilo ali, da história que aquilo carrega. É matar o leão a cada dia, né? Porque quando você primeiro se reconhecer como negro e entender nas entrelinhas quando as pessoas de fato, né, estão querendo demonstrar que você é menor ou de fato elas estão entendendo que você é um cidadão ou uma cidadã como outro qualquer, né? Então a gente tem inúmeras expressões do racismo, todo dia, toda hora, a todo momento. É que ela é disfarçada por outros processos, né? Pela questão social, né? Você é professora, no meu caso. Você é professora, você mora na Zona Sul, você tem carro, você tem isso, você tem... Então ela fica confundida por outros processos que me levam a bens e serviços que outros negros, infelizmente, não podem ter. Mas ela está presente a todo momento, nas entrelinhas, nos gestos, nas relações, no olhar, enfim. Mas a gente vai entendendo e também vai desconstruindo, com discurso, às vezes com uma forma mais veemente, outras mais sutis, mas vai desconstruindo. Um pouco desse lugar aí que eu acho que a gente, na minha casa, a gente sempre trabalhou com essa lógica. Né? Da gente perceber, da gente se reconhecer como negro, mas não deixar passar nada de graça. Nada, nada, nada. Nem um milímetro. Nem um milímetro. Então, se a gente se sentir acuado, a gente parte para cima. E hoje existe, graças a Deus, algumas blindagem jurídica que a gente também pode lançar mão, caso seja necessário. Mas eu ainda não precisei, mas se precisar, não tenho nenhum problema.